Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Palavras de Vida Eterna, dando continuidade aí ao nosso livro Pão Nosso, no capítulo, na mensagem de número 135, Renovação Necessária. Então, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, vamos aí fazer a nossa prece, vamos aí nos harmonizarmos com o nosso ambiente, com esse ambiente que a espiritualidade amiga e benfeitora preparou para todos nós. Agradecendo sempre por estarmos conectados, por estarmos à disposição, por termos a oportunidade de refletir, para compreender, entender e vivenciar o que o nosso querido irmão Jesus veio nos trazer. Rogando a mais alto que possamos contribuir a nossa comunhão de pensamentos com os benfeitores, para que os corações no nosso orbe terrestre sejam envolvidos, consolados e acalentados, e que os nossos lares, os nossos queridos, os nossos irmãos sejam sempre envolvidos por esse amor do Pai incondicional que sabemos que Ele tem. Sim, gratos por mais uma oportunidade de reflexão, iniciamos o nosso programa da tarde. Que assim seja. Bom, meus irmãos, a gente traz aí mais uma mensagem, né? Que é do livro Pão Nosso, como nós falamos, renovação necessária. E essa mensagem, o versículo, né? De Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, Paulo escreve a esses irmãos que é uma comunidade jovem na fé, é uma comunidade passando por perseguições, para que eles não percam aí a perseverança, para que eles aí não desvirtuem a mensagem. E ele traz o seguinte versículo: não extingais o espírito. Está no capítulo 5, no versículo 19. Então, quando Paulo escreve isso a essa comunidade, ele nos chama aí a uma reflexão profunda, a uma reflexão aí sobre a existência e a necessidade da nossa renovação interior. Quando ele fala esse versículo, esse pequeno trecho, ele está nos chamando a atenção, né, para que a gente preste mais atenção em nós espíritos, que somos espíritos imortais. É não sufocar em nós mesmos as inspirações elevadas, a voz da nossa consciência, os impulsos para o bem. É não deixarmos aí, né, que a gente se envolva com as coisas do mundo e que a gente perca realmente o real sentido de aqui estarmos encarnados. E a gente então vai dar andamento e ver o que o Emmanuel tem a nos dizer com tudo isso. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Ou seja, né, não é para que a gente elimine o espírito, até porque nós não conseguiríamos, nós somos espíritos. Mas nos lembrando que nós não somos matéria, nós somos muito mais do que isso. E que nós estamos aqui, nesse momento, encarnados, né, para trabalharmos tudo isso, para servirmos, para nos transformarmos, para que a nossa consciência, ela se renove, ela renove aí o nosso olhar perante as aflições que a gente
passa na nossa caminhada, que a gente vai aí enfrentando. Então, é aquele chamamento, né, da gente recomeçar, da gente trabalhar, da gente estudar, servir, perdoar. Então, tirar de dentro de nós o que nos prende muito ao olhar mais material, ao olhar ali, né, mais do mundo. Então, não extinguir o espírito, que somos chamados, é nós aí não deixarmos que essa chama, que é a nossa consciência, né, que é aquele olhar que nós temos, né, do discernimento entre o certo e o errado, ele vai apagando, ele vai como uma chama, né, diminuindo e se enfraquecendo. E aí ele vai ser o quê? Encoberto realmente pelas nossas imperfeições. Realmente vai ser aí, né, ofuscado pelas nossas deficiências e pelo olhar egoísta, vaidoso, imperfeito que nós temos. E aí a gente continua. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Desculpa. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro do laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente fecha os olhos a esses aprendizados. A gente fecha os olhos às qualidades do espírito que nós temos que observar, que nós temos que melhorar. A existência corporal é uma oportunidade educativa, abençoada para o espírito. E cada experiência que nós passamos é um aprendizado, ela tem que se converter em aprendizado, não naquele olhar de revolta, né, de mágoa, de desânimo, mas não deixar que a dificuldade nos paralise. Então, a dificuldade ela pode nos ensinar a sermos mais pacientes. A convivência uns com os outros nos ensina a sermos tolerantes, amorosos. A ofensa que recebemos vai nos ensinar a perdoarmos. Então, várias situações vão acontecer na nossa caminhada para que a gente se alerte a isso. E a gente não pode o quê? Trabalhar contra a nossa consciência, porque a nossa consciência, ela sabe, ela tem esse discernimento, ela tem esse olhar do que é certo e o que é errado. Então, a gente não pode se fechar a esse aprendizado. Mas mesmo quando nós, às vezes, nos fechamos, a gente continua passando por eles. A gente continua passando. Só que a gente perde aí a oportunidade de transformar essas dificuldades em aprendizado, em renovação de ideias, né, de condutas, de falas, de relacionamentos. Então, nós não podemos nos fechar a isso. Nós temos que perceber que a nossa finalidade, né, dentro desse progresso que todos queremos, é aproveitar este momento que aqui estamos para irmos aí adquirindo melhores valores. E vamos adquirir isso à medida em que nós nos colocamos nessa posição de espíritos encarnados que estão aqui para contribuir
no desenvolvimento do nosso planeta, com um outro que está caminhando conosco, fazer a nossa parte na obra da criação. E a nossa parte na obra da criação não é apenas o meu progresso e a minha felicidade, é trabalhar para o bem comum. E fazendo isso, com certeza, nós iremos aí estar progredindo e construindo em nós um olhar mais fraterno, mais feliz, né? Com com esse desejo que nós almejamos, né? De um dia chegarmos a essa perfeição, porque o final é que fala, né? Que na qualidade de espírito glorioso. Então, essa escola bendita vai nos trazer esses aprendizados, porque afinal de contas, é assim encarnados, passando, observando, mas aproveitando essas oportunidades, que nós vamos conseguindo aí essa melhoria na nossa caminhada. E aí a gente vai para o próximo. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância de grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. E isso é verdade, né? A gente se acomoda ali na vida em que nós temos, na postura que nós temos, e ficamos ali acomodados até que algo venha nos tirar dessa comodidade, dessa zona de conforto, né? E geralmente o que vem nos tirar da nossa zona de conforto é algo que nos incomoda, é a dor. E essa dor, ela é física ou moral. Então, quando nós passamos por um problema, né, de saúde, nossa, que é uma dor física, né, e também atinge como uma dor moral, porque a gente aí se descompensa até entendermos porque estamos passando por tudo isso, né? Ou até reagirmos, a gente leva aquele susto. Quando a gente passa aí por uma dificuldade financeira, quando a gente passa por uma dificuldade, né, na família, problemas familiares, então tudo isso nos tira da nossa zona de conforto. Tudo isso chama a nossa atenção para quê? Para que a gente busque essa melhoria, para que a gente aí saia desse comodismo, desse convencionalismo e ouça a nossa consciência. Busque aí, né, um olhar mais espiritualizado, sair do costume e buscar aí dentro de nós a força, coragem, um bom ânimo que nós temos. Mas que enquanto tudo corre bem, a gente fica ali acomodado, né? A gente fica ali tranquilo. Então, vem aí a dor para nos chamar, nos sacudir, para a gente poder buscar. E aí falando a todo custo, né? Essa mudança de olhar, de postura. Continuando aí mesmo. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes da evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Então a gente percebe, né, que os costumes eles são bons quando eles são inspirados em olhares mais elevados, em posturas mais edificantes. Então, nem sempre aquilo que é aceito socialmente representa aquilo que é moralmente aceito. Então, nós, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados, né,
a desenvolver a capacidade de nos questionarmos, de perguntarmos: o que estamos fazendo, essa atitude, é apenas costume ou está de acordo com o bem, com as leis divinas, com o que Jesus veio nos trazer? Será que nós vamos aí, né, buscar esse olhar? Porque os costumes, eles fazem parte aí da organização da nossa sociedade. Fazem parte. Porém, a gente tem que saber se eles contribuem de forma edificante, verdadeira, para a evolução. Se eles são inspirados aí por princípios superiores. E quais seriam esses princípios superiores? Seriam essas verdades que o Evangelho vem nos trazer, que Jesus nos trouxe. Porque o Evangelho são esses ensinos de Jesus. Então, é esse olhar mais caridoso para com a nossa caminhada, para com o nosso mundo, para com nossos irmãos. Então, nós temos que ter a coragem de nos perguntarmos isso. O que eu estou fazendo está dentro das leis divinas? É um costume edificante? Ou eu estou apenas fazendo o que todo mundo faz? Ah, todo mundo faz assim. Ah, sempre foi assim desde o princípio. E nós não vamos ter a coragem de romper essas barreiras. Será? Então nós temos que fazer esse questionamento para nós, né? Chamar a nossa atenção nesse sentido. Dando continuidade, né? É necessário, portanto, não asfixiarmos, ou seja, né, não sufocarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Ou seja, o que Emmanuel vem nos dizer, né? Que nós não podemos aí matar os germes que nós temos dentro de nós, né? Nesse desejo de melhoria, de perdão, de modificação, de auxiliar alguém que está passando por uma dificuldade, de nos inspirarmos para estudarmos mais e compreendermos melhor, né, o que estamos passando, de participar na tarefa do bem, de servir, de controlar as nossas palavras agressivas, para que a gente não ofenda a nenhum dos nossos irmãos. Então, a gente tem esses germes na nossa intimidade. A gente tem dentro de nós, né, esse olhar caridoso, esses germes construtores benéficos, porque afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Trazemos em nós o seu DNA, trazemos em nós aí essa bondade, essa justiça, que nele é a perfeição absoluta. E nós ainda está germinando. E nós não podemos sufocar, como fazemos com a plantinha, né? Sufocá-la ali, até que aquilo morra, até que aquilo fique adormecido, até que aquilo, né, não consiga naquele momento brotar. Então a gente tem que mudar esse olhar todos os dias. Buscar aí, como é que nos falando, né? Esse caminho em relação ao nosso Pai. Deixar que brote em nós e que esses germes, né, se tornem essas plantas, esse fruto que segue em direção, né, porque a plantinha ela cresce em direção ao sol. E os nossos germes vão seguir em direção ao Pai misericordioso, na sua direção, com o embasamento dele. Irmãos nossos que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Então, nós temos irmãos, só um minutinho, irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram.
o que quer dizer, né? A gente tem irmãos que encarnam e desencarnam da mesma forma, sem se abrirem a esses ensinamentos, sem se abrirem ao aproveitamento das experiências, né, que passam. Entram com os olhos fechados e saem com os olhos fechados. O que que é isso, né? Não é o olho do corpo físico, é o olho da mente. Pensando apenas que estamos aqui nessa encarnação, que vamos viver apenas esse momento, que somos apenas corpo físico. Perdem oportunidades valiosas, seja por ignorância, seja por desconhecimento, ou seja por não quererem, por indiferença, por acharem que não existe, sendo negativistas, desconhecerão aí, mesmo estando dentro de uma religião, sabendo da existência de Deus, né? Desconhecerão o real propósito de aqui estarmos, de convivermos em família, de convivermos em sociedade, de termos aí ao nosso redor essa natureza abençoada que está presente para nos auxiliar aí no nosso crescimento. A natureza, o meio ambiente, os animais, tudo é criação divina que nos foi emprestado porque somos usufrutuários, não somos proprietários. Somos aqueles, né, que recebem por empréstimo tudo isso, o corpo físico, a família, a natureza, os animais de estimação, que são companheiros queridos, tudo isso para nos auxiliar nessa caminhada, para nos ensinar aí valores, né, que vão nos edificar. Edificar o quê? Nós, espíritos. E aí Emmanuel continua, né? Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. Então, a gente tem que fazer esse balanço. E aí a gente se lembra da questão 919, lá do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, né? Em que Santo Agostinho fala, um sábio da antiguidade dizia, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho passa para a gente esse balanço que ele fazia à noite para saber como ele tinha se comportado durante o dia. Se ele tinha aí realmente atendido o propósito, né, de realmente praticar a caridade, de realmente se melhorar, de realmente se dedicar, né? Aquele exame diário da nossa consciência. Que fiz hoje? Fui melhor do que ontem? Consegui aí ser mais paciente? Consegui ser mais compreensivo? Ou não? Fui mais impaciente, mais intolerante? Auxiliei aquele irmão que chegou até mim? Me alimentei de pensamentos de paz, de felicidade, de harmonia, de pensamentos otimistas? Ou eu me alimentei aí de pensamentos de ressentimento, de mágoa? Nós vimos no capítulo anterior, né? O título Nutrição Espiritual, né? E esse nutrição espiritual é o alimento do espírito. Então, como que nós alimentamos o nosso espírito, né? Foi o 134. Como que nós alimentamos o nosso espírito? Pensamentos, leituras edificantes, atitudes benéficas. Então, se eu não fiz, talvez eu não tenha tido todo dia ruim. Mas em que aspecto eu consegui melhorar? Em que aspecto aí eu consegui
buscar a minha melhoria. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar aí, né? Ah, eu não consegui. Afundado na culpa, na autocondenação. Não. É uma forma de nós aí desenvolvermos a consciência de nós mesmos. E esse autoconhecimento, ele vem para nos alertar. É uma conversa nossa conosco. É uma análise profunda para a gente poder o quê? Fazer essa renovação, esse processo contínuo que a gente tem que ter. É importante nós termos como fazer isso. É importante nós termos esse olhar, porque a gente evolui passo a passo. A gente não vai se transformar completamente de hoje para amanhã. Mas isso precisa o quê? Se iniciar. Hoje, vencemos aí uma pequena irritação, uma pequena impaciência, superamos uma mágoa. Mais adiante, vamos aumentando tudo isso. E quando nós conseguimos aí renovar, vencer essas dificuldades, a nossa renovação ela vem sendo pequena, mas ela é um passo, um movimento, uma ação em direção a essa luz que o Mestre nos trouxe. Então, meus irmãos, todos temos que nos renovar. É indispensável, porque enquanto ficarmos presos aí a essas mágoas, a essas angústias, a essas dores, né, não conseguiremos progredir enquanto ficarmos aí acomodados com o nosso pensamento de que é assim mesmo, não nos movimentarmos, né, o nosso espírito vai ficar ali extinto, adormecido. Ele não vai sumir, não é o extinguir de desaparecer, mas ele vai ficar submisso, apagado, debaixo das nossas imperfeições. Por isso que nós somos chamados, e Paulo chama a nossa atenção para que a gente não deixe que ele se apague. Não permitir aí que a matéria, os interesses imediatos, as paixões do mundo, os hábitos inferiores ou as convenções sociais silenciem a nossa consciência, silenciem esse nosso olhar de bom senso, de ponderação, né? Ouvir a nossa voz interior e nos conectarmos com os nossos benfeitores. Deixar que, vamos colocar assim, que os nossos anjos da guarda alcancem o nosso coração, a nossa mente. E aí a gente vai vencendo pouco a pouco, a cada dia. Então não basta nós passarmos pela vida, pela nossa encarnação. Senão nós vamos ser aqueles que vão sair da mesma forma que entraram. É necessário que a gente aproveite os aprendizados, que a gente cresça através de cada acontecimento que nos chega na nossa vida, né? Cada dia é uma oportunidade bendita para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se melhorar. Então, não extinguir o espírito, não extingais o espírito, significa para a gente o quê? Não apagar a esperança, não sufocar a nossa consciência, não abandonar os ideais superiores, não existir da própria transformação, ou seja, não desistir de nós mesmos, porque cada dia o Pai nos oferece uma oportunidade para que a gente possa renascer moralmente, progredir, crescer. Então, que a gente aproveite tudo isso, que a gente aproveite esses momentos que são abençoados e importantes para todos nós. Bom, meus irmãos, a gente chega aí ao final, né, do nosso estudo. Eu desejo a todos vocês uma excelente tarde, né? Uma sexta-feira abençoada, para esses momentos aí de muita luz, de muita paz. Que a gente possa sempre aproveitar ao máximo isso que nós temos. Que a gente não deixe se perder. Eu convido todos vocês, então,
a agradecerem comigo esse momento em que nos conectamos com esses benfeitores, agradecer a oportunidade que tivemos de unir os nossos pensamentos, sabendo que nossos irmãos nos amparam, nos fortalecem a cada instante, a cada dia. Que não extinguamos o nosso espírito, que não apaguemos a nossa esperança, o nosso bom ânimo, que não desistamos de nós mesmos. Porque o Pai nos ama, Ele confia em nós. Jesus também veio nos mostrar tudo isso. E temos uma gama de irmãos benfeitores que estão ao nosso redor, nos envolvendo, que possamos abrir a nossa consciência, o nosso coração, para recebermos todas essas intuições e inspirações que Ele nos envia. Que assim seja, graças a Deus. Aos meus queridos irmãos, o nosso abraço fraterno. Aguardamos todos vocês aí para o nosso próximo encontro, né? Na próxima sexta-feira, 136, com a mensagem Conflito. Meus irmãos, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau para todos nós.